Olá, meus queridos, paz do Senhor para todos, presbítero Paulo aqui mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui trazendo mais um conteúdo de suma importância, muito relevante para vocês. Hoje a gente queremos trabalhar sobre a temática. Por que há tanta resistência sobre teologia? Sobre essa palavra, sobre as práticas dos teólogos e sobre também a academia em si. Quero, primeiramente, para os irmãos entenderem, para as pessoas que estão assistindo aí entender, trabalhar nesses termos, nesses pontos aqui, como uma problemática para alguns. Primeiramente, antes de começar a trabalhar, peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nada, conteúdos relevantes de teologia, reviews teológicos de livros, e por aí vai para a glória de Deus. Queridos, isso podemos trabalhar da seguinte forma. Igual aquelas pessoas que, por exemplo, elas são analfabetas. Você conhece muitas pessoas ainda, nesse presente tempo, que são analfabetas e preferem, só pela questão de saber já falar, saber entender algumas coisas, ou a maioria das coisas na sua cabeça, elas não precisam de estudar mais, né? São pessoas que vivem em um mundo atrasado, vivem um pensamento atrasado, melhor dizendo, no nível de escolar, no nível acadêmico, mas por as outras pessoas conseguirem entender elas, porque elas estão falando português, já é o suficiente. E eu não falo em questão de crítica às pessoas analfabetas, tá? E também não vou falar em questão de crítica de um preconceito ou para humilhar uma pessoa que não gosta de teologia. Pelo contrário. Mas eu quero dizer que diante de tantas ferramentas, diante de tanta evolução em conhecimento, as pessoas estão muito atrasadas. É essa que é a minha preocupação aqui, como professor de teologia, como servo de Deus, né? Eu sirvo ao Senhor, ao presbitério da nossa igreja local. Então, queridos, nós estamos, geralmente, essas pessoas que têm esse pensamento de não, teologia é bobagem, teologia é perda de tempo, eu já prego há tantos anos, para que teologia? Tem a Bíblia, aqui ó, é o suficiente, para que ler esses outros livros aqui? Bobagem. Só que, geralmente as pessoas, elas agravam um pouquinho mais. Tem uns que falam teologia do diabo, né? Teologia esfria o crente, a letra mata. Você já ouviu falar sobre isso? Aí agrava, aí já é uma mentira, né? Porque além das pessoas não saber o que é teologia, que nada mais é do que uma palavra que traduzida quer dizer estudo sobre Deus, estudo sobre Deus diante do que Ele se revela. Ele se revela pela natureza, Ele se revela na história, Ele se revela na palavra de Deus e por aí vai. Por isso que existe vários tipos de teologia sistemática, teologia bíblica, né? Vamos dizer assim, sistematizando em algum agrupamento, teologia pentecostal, teologia isso e aquilo outro. Mas se as pessoas não souberem, por que há tanto preconceito naquilo que de fato não sabem? E detalhe, a maioria das pessoas que tem essa resistência teológica, elas olham para o pregador estudado e falam assim, nossa, glória a Deus, como eu queria ser igual a ele, como eu queria pregar igual a ele. Esquece que aquele homem ali é um professor de teologia, ele conhece teologia, talvez ele não está usando toda a sua sabedoria, todo o linguajar acadêmico, mas ele estudou teologia, por isso que ele sabe o que ele está falando. Por isso ele consegue discorrer 1 hora, meia hora, 2 horas tranquilamente. É isso que a gente temos que entender no sentido teológico. É para a gente desenvolver, usando todas as ferramentas, desenvolver a palavra de Deus, entender mais a palavra de Deus, responder às pessoas quando nos faz uma pergunta. E aí? Igual, por exemplo, eu falo para os pentecostais, aonde eu vou pregar. Algumas pessoas têm rigidez, principalmente os pentecostais, sobre a questão de teologia, por exemplo. Mas elas dizem que são pentecostais. Aí você pergunta, o que é pentecostais? Como entender a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Como entender a origem do pecado? E por aí vai.
perguntas que está facilmente compreensível no campo teológico. Então, as pessoas, a maioria delas, e eu falo sem medo de errar, que não se aprofunda no conhecimento bíblico e no conhecimento teológico também, geralmente elas pregam muito raso da profundidade dos mistérios da palavra de Deus. O teólogo, ele tem que ter também comunhão com o Espírito Santo. Não é ensinado para o teólogo se esfriar. Não é ensinado que o teólogo tem que parar de orar. Pelo contrário, Jesus orou várias vezes. Os discípulos jejuaram depois que Jesus subiu aos céus. Então, temos que tirar esse preconceito e parar de perder tempo. As pessoas muitas das vezes ficam enrolando na pregação. Lê um versículo e prega totalmente oposto do que leu. Fala lorotas. Brincam com as coisas de Deus. As coisas de Deus é séria. Lê um versículo e não consegue interpretar ele, então faz uma exegese. E não a exegese. Então, irmãos, quer saber o que é exegese? E exegese? Ei, com I, estudo de teologia. Temos que estudar uma teologia na direção do Espírito Santo, com pessoas sérias, com pessoas que até mesmo respeitam nossos ideais, crer igual nós. É interessante. Por isso que existem algumas igrejas que têm a sua própria escola teológica interna. Assembleia de Deus, por exemplo. Mas não é momento de nós recuarmos diante de tanta informação. Pelo contrário, aproveita todo o tempo que você tem para servir melhor ao Senhor. Tá bom? Então eu trago essas pequenas explicações. Eu creio que o Espírito Santo ele pode falar conosco mais. Tá bom? E tira o preconceito de teologia. Porque teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus. Quando você estuda as Escrituras afinco, profundamente, você já está fazendo teologia. Mas é uma teologia bíblica. E existem outras ramificações. Amém? Deus abençoe, espero que vocês gostaram. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário aí. Quero ouvir sua opinião e vou comentar diante dela. Deus abençoe.